noite a todas e todos. O Clube de Engenharia recebe hoje com satisfação. Não, está funcionando. O Clube de Engenharia recebe hoje com satisfação o engenheiro Vicente Abate, presidente da ABIFER, para nos colocar a par das perspectivas do setor ferroviário brasileiro. Eu tenho uma satisfação particular em recebê-lo, porque eu sou ferroviário na origem, não é? Eu trabalhei em via permanente durante os primeiros 6 anos da minha atividade profissional. Eu participei do projeto da via permanente da primeira linha do metrô do Rio, que era o consórcio Castelo Branco Lambda. Eu participei do projeto de Japeri-Brisamar. Depois, como empresário, a minha empresa, Ecoplan, tem contribuições na área ferroviária aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, na Bahia, em Mato Grosso do Sul, com a Ferronorte, e no Paraná, o Varanas Ponta Grossa, nós fizemos a auditoria da linha da Central do Paraná, e recentemente vencemos uma licitação para o projeto do contorno ferroviário de São Francisco do Sul. O setor ferroviário no Brasil foi um setor de ponta no século XIX e até a primeira metade do século XX, porque nos permitiu sair do lombo de burro para o que era moderno. E as nossas ferrovias eram ferrovias voltadas para a exportação, eram corredores de exportação. Corredores esses que suportavam a exportação de café e a exportação de açúcar. Se olharmos para a rede construída no Brasil, ela tinha essa lógica. Poucas ferrovias fugiram dessa lógica, uma delas, a noroeste do Brasil, que fez, embora noroeste do Brasil, na verdade, era noroeste de São Paulo, e chegou em Corumbá já no segundo governo Vargas. E a Central do Brasil, que chegou até Pirapora, na beira do Rio São Francisco, na margem direita do Rio São Francisco. Posteriormente, o Exército, já com a visão de integração nacional, nos anos 30, concebeu o Tronco Principal Sul, no qual o então tenente Juarez Távora trabalhou em um dos batalhões ferroviários e coube-lhe como ministro dos Transportes no governo Castelo Branco inaugurar boa parte do trecho, que era, na época, a melhor ferrovia brasileira de Planalto, com rampas compensadas 1,5% e raio mínimo superior a 300 metros. Batalhão de Lages? Batalhão de Lages. Batalhão Ferroviário de Lages. Tivemos também a linha do trigo, a L35, que era a Roca Salles, Passo Fundo, também levada a cabo pelo Exército. Mas da segunda metade do século passado, a ferrovia desapareceu. Esse foi um dos preços que nós pagamos pela instalação da indústria automobilística. Mas teve também o seu porquê.
o Brasil tem um relevo pouco propício à instalação de ferrovias de baixo custo. Trenzinho não sobe ladeira, eu costumo dizer. Enquanto a Europa é uma imensa planície entre os Urais e os Pirineus, e os americanos, os Estados Unidos da América, também entre os Aleganes e as Montanhas Rochosas, o Brasil tem um relevo muito acidentado e com a característica ainda de ter seus principais centros econômicos até as últimas décadas concentrados no Rio e São Paulo, Belo Horizonte. Era o eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. E o desnível do Rio para São Paulo é de 800 metros. O desnível do Rio para o Vale do Paraíba é de 500 metros. Lá se vê como que nós conseguimos vencer a Serra do Mar. No caso da chegada a Belo Horizonte, em seguida temos de vencer a Serra da Mantiqueira. Então são obras muito caras, o que levou o caminhão a tomar conta do transporte. Porque as rampas suportadas pelo caminhão são muito maiores. As rodovias não desintegram propriedades, as rodovias valorizam propriedades. O trem, ao passar por uma fazenda, separa em duas fazendas. Você tem que considerar duas propriedades distintas. Já a rodovia passa por uma fazenda, você vai abrindo porteira, não tem problema nenhum. Isso levou a um desprestígio da ferrovia que causou prejuízos ao país, óbvio. Nas últimas décadas, a partir das concessões, a década de 90, nós assistimos a um certo renascer do sistema ferroviário, mas muito voltado para a ótica do cliente exclusivo dominando a ferrovia. Então nós temos aí, por exemplo, o sistema da MBR, que é um sistema controlado pelos produtores de minério de ferro e eventualmente de cimento. Não há possibilidade de outro produto ser transportado. Elas passaram a ser não um serviço público e foram capturadas por clientes que transportam grande volume de carga. Eu acho que é necessário repensar esse modelo. Não estou me referindo à questão das concessões, mas eu tenho que repensar a concessão e ver de que maneira que a concessão pode ser útil à sociedade e não a clientes exclusivos. E devemos também levar em conta mudanças tecnológicas que podem fazer com que barateie-se o custo de implementação do sistema ferroviário. Eu me refiro a mudanças no sistema de tração eletromagnética, que já vem sendo aplicado com êxito no transporte de passageiro. Com isso, nós poderíamos vencer rampas muito maiores, barateando o custo de implementação do sistema. De toda forma, a vinda do engenheiro Vicente Abbate aqui vai nos ajudar a pensar. O papel do Clube de Engenharia é de acolher ideias em relação aos temas de interesse da engenharia, sistematizá-las
e propor à sociedade de tal sorte que os órgãos responsáveis pela administração do país levem em conta a voz dos engenheiros. Vou passar a palavra para o doutor Abate e aprender um pouco com ele. Vou passar para lá. Posso ficar em frente? Então, aqui? Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pela presença de todos. Quero agradecer muitíssimo ao Clube de Engenharia, dizer da satisfação que eu tenho de retornar a essa casa mais que centenária. Engenheiro Pedro Celestino, engenheiro Fernando Torinho, engenheiro Bernardo Griner, muito obrigado pelo convite e, com certeza, nós, após essa apresentação, temos um trabalho a fazer junto com o Clube de Engenharia, a convite, que muito nos honra, para integrar o grupo de logística do próprio instituto, do próprio clube, perdão. Eu quero também dizer que foi muito interessante ouvir esse passeio histórico, geográfico, que o engenheiro Pedro Celestino nos brindou aqui, de falar das ferrovias como fator promotor de desenvolvimento do país. É claro que uma ferrovia pode dividir uma propriedade ao meio, mas hoje, até falando do contorno ferroviário, que é hoje a última palavra em termos de poder passar ao largo das cidades, hoje nós temos lá em Araraquara um contorno ferroviário já pronto, em que a cidade fica sem que o trem passe por ela. E aquele trecho que estava passando, que era da própria Rumo LL, ou concessionário Rumo LL, quem sabe vai virar um VLT lá em Araraquara, pelo menos é pensamento da prefeitura local. Mas realmente nós tivemos aí uma série de razões para que o transporte ferroviário, lamentavelmente, não tivesse o lugar de destaque, mas eu pontuo que realmente na década de 90, com a desestatização do sistema ferroviário de cargas, em que pese os problemas, eu vou salientar eventualmente alguns deles, mas a correção desses problemas seguramente vão fazer com que, a correção vai fazer com que a gente possa ter um transporte ferroviário que seja menos oneroso para o usuário e mais, eu diria, vantajoso do que o próprio transporte rodoviário ou outros transportes. Mas sempre pensando, isso a gente procura na BIFER, eu pessoalmente e a própria associação, clamar por uma integração entre os modos de transporte. Não é só o ferroviário, não é só o rodoviário ou hidroviário que vão resolver os nossos problemas de logística ou de mobilidade urbana. Eu acho que a gente tem que ter uma integração entre todos os modos de transporte e extrair de cada um deles aquilo que cada um deles é mais eficiente. No caso da carga, você tem uma eficiência em função de distância, do tipo de produto. No caso da mobilidade urbana, são outros requisitos, mas efetivamente cada transporte tem a sua, no caso urbano de transporte passageiro, é a questão de demanda. Então, alta demanda, alta capacidade, nós temos que ter um sistema de transporte de metrô ou trem, como é o caso da Supervia ou metrô daqui do Rio de Janeiro. No caso de média capacidade, nós temos várias opções aí entre monotrilho, VLT, o próprio BRT. E de menor capacidade, temos aí corredores de ônibus que não sejam o BRT e o próprio ônibus. Então, cada um tem seu espaço e temos que respeitar e extrair, como eu falei, o que é de mais eficiente de cada um deles. Bom, eu vou apresentar, a minha apresentação, ela é basicamente dividida em mostrar um pouco da indústria ferroviária brasileira, um pouco dos projetos em andamento ferroviários, naturalmente, e um pouco de qualificação técnica. Temos aqui nosso professor Roberto Williams, da FAITEC, aqui do Rio de Janeiro, presente, assim como o professor Richard. E eu não vou nomear todos, senão eu vou me perder, eu vou acabar, infelizmente, esquecendo de alguém. Mas queria fazer esse registro da qualificação técnica ferroviária, que é extremamente importante, não só para o nosso setor, mas como no nosso país.
Bom, a Bifer já há mais de 38 anos atua no país. Nós fomos fundados em 8 de agosto de 1977, completaremos 39, e o ano que vem será uma grande festa onde a gente completará nossos 40 anos. A nossa missão é fomentar o crescimento da indústria ferroviária instalada no país. O que a gente quer dizer com isso é que a indústria que gera emprego e renda aqui, e de que forma a gente faz? Incentivando a expansão do transporte ferroviário de carga e de passageiros, e também oferecendo, através das nossas associadas, um suporte técnico às concessionárias e também aos seus usuários. Nossa visão, sem qualquer pretensão, ser uma das entidades de referência global para os temas relacionados ao nosso setor, e os nossos valores são crença no setor ferroviário, foco na indústria instalada no país, transparência nas ações, crescimento sustentado, seja em termos ambientais, que o transporte ferroviário é amigável ao meio ambiente, seja em perenidade da nossa indústria. E, por último, a geração de valor. Que são nossas associadas, são pequenas, médias, grandes empresas brasileiras, multinacionais, fabricantes de equipamentos, prestadoras de serviços, mas com essa finalidade temos aqui, nós não somos contrários à empresa estrangeira. Nós somos favoráveis que essas empresas estrangeiras venham, além de trazer tecnologia, gerar emprego e renda no país. Aqui, ao longo da apresentação, eu vou falar de muitas delas. Nós hoje somos 65 empresas associadas. Nós fizemos investimentos e continuamos fazendo. Por que a gente está ressaltando a partir de 2003? Claro que anteriormente também foram feitos investimentos, mas mais vultosos investimentos a partir de 2003. Nós temos alguns marcos em 2003. Plano de revitalização das ferrovias, lançado no início do governo Lula, em maio de 2003. Tivemos a participação do Dr. Cesário, é o nosso presidente honorário da Bifer, e eu pude ajudá-lo junto às concessionárias, ao governo, ao BNDES, ao Ministério dos Transportes, para fazer que esse plano resultasse em encomendas para a indústria. As concessões foram feitas entre 96 e 98, mas elas não geraram fabricação de vagões, locomotivas novos no primeiro momento. Muita coisa foi recuperado, nós fabricamos muitos componentes que tinham que ser substituídos, mas o grosso, quer dizer, o boom ferroviário de vagões e locomotivas, vagão principalmente, começou em 2003. Por quê? Teve esse plano de revitalização, teve o início de exportação de minério de ferro, não o início, a Vale já exportava, mas em grande escala. A Vale começou em 2003, que o preço do minério começou a aumentar, a parte de grãos também, e, por último, a própria demanda reprimida das concessionárias, que fez com que elas comprassem mais vagões e locomotivas. Locomotivas, quase 5 anos depois, porque não se fabricavam naquela época locomotivas de alta potência como se fabricam hoje. Fizemos isso para ampliar e modernizar instalações fabris já existentes em novas fábricas, aplicação de novas tecnologias e treinamento da nossa mão de obra. Foram 1,5 bilhão até 2013, e nesse último triênio, que termina agora em 2016, a gente está investindo cerca de 500 milhões de reais. Então, por que a gente está ainda, eu digo que a gente está investindo ainda? Agora, em março, nós tivemos a inauguração de uma fábrica de trens em Araraquara, da Hyundai Rotem, dos coreanos. Em novembro passado, uma fábrica de ar-condicionado também em Araraquara. Eu estava mencionando que Hortolândia é um polo ferroviário nacional em São Paulo, e Araraquara é outro polo também. Temos lá, além das 2 fábricas que eu mencionei, a fábrica da Randon, que é um dos fabricantes de vagões de carga, que está em Caxias do Sul e está trazendo a sua fábrica para Araraquara, no sentido de fazer carretas, canavieiros, que é apropriado ao local, e fazer vagões para o mercado consumidor mais próximo. O ano passado, a Alstom inaugurou a fábrica em Taubaté, no Vale do Paraíba, que é a fábrica que faz os VLTs que os senhores veem aqui, já circulando, ainda em caráter experimental, mas que vai transformar a cidade do Rio de Janeiro. A primeira linha que está indo do aeroporto Santos Dumont, eu cheguei aqui no aeroporto, vim para o Clube de Engenharia de VLT, ele vai até a rodoviária nesse primeiro momento. Ainda em setembro se inaugura a segunda linha, que vai da Praça Mauá até Gamboa. E tem uma terceira linha, que aí é setembro do ano que vem, que vai ligar
até a praça, da Praça 15. Eu tenho o mapa aí, desculpe agora não estar falando os termos certos, mas nós vamos ver no mapa, mas são 3 linhas com 28 quilômetros, que aí vem aquela questão de integração entre os modais. Pega o Aeroporto Santos Dumont, as barcas, o terminal de cruzeiro marítimo, o metrô, a central, a rodoviária.